A Petrobras anunciou dividendos incríveis e divulgou o resultado do quarto trimestre de 2021, então deixa seu like, se inscreve no canal, é de graça a inscrição, né? Então a gente começa aqui com os dividendos, né? Para quem tiver as ações no dia 13/4, essa é a Datacom, vai ter direito a receber o dividendo no dia 15/5, o valor do dividendo é de R$ 2,86 por ação, dando aí um yield de 8,36, dado o valor atual, né? Lógico que depois que abrir o pregão ela pode subir, provavelmente vai, porque o dividendo foi muito interessante, né? E a ação ainda está barata, né? Por mais aí que tenha pagando excelentes dividendos recentemente, ela ainda está barata. Quando a gente analisa o resultado do quarto T 2020, a gente vê a receita, né, em relação ao 3T, trimestre passado aumentando 10%, em relação ao 4T aumentando 79% e no ano aumentando 66%. Então foi muito boa aqui na receita. Porém, quando a gente vê aqui o lucro líquido ajustado aqui para acionistas, nós temos aqui 37% em relação ao trimestre passado aumentando e 16% de queda em relação ao 4T 2020. Mas no ano ainda assim aumentando 528%. Ano passado teve aí outras questões, né? Pagamento de dívida, ainda tinha uma dívida alta também, né? Em 2020, na verdade. Então, essa comparação aqui no lucro também não fica muito boa em nenhuma das situações, até porque em relação ao 4T 2020, nós tivemos aí despesas operacionais aí muito fortes, muito anormais, né? Foi reversão de impairment de 27 bilhões aqui que colaborou para esse valor aqui, tá? Então, não dá para comparar também o lucro dessa forma. A melhor forma de você analisar a Petrobras é o EBITDA ajustado recorrente. Nesse caso, nós temos aqui uma queda em relação ao 3T de 2021, tranquilo, 2,2%, um aumento aí de 78% em relação ao 4T de 2020, olha só que reflete melhor, né? E no ano aí aumentando 84,3%, um salto aí formidável, né? O barril do petróleo tá aí nas altas, né? 79, tá bastante alto aí, né? O dólar também é 5,58. Então vamos entender o que é aqui na Petrobras. Vamos dar uma olhadinha rapidinho aqui nesse despesa operacional aqui, porque que foi negativo, né? É normal, na verdade, ser valores dessa natureza. Esse aqui que tá anormal e até mesmo esse do terceiro T, que aí dá aí uma sensação de que em algum ponto a Petrobras foi ruim, mas não foi, não. A gente vê aqui, a gente vai logo na despesa aqui operacional, a gente vai direto aqui, ó, reversão de perda no valor de recuperação dos ativos impairment. Então aqui foi uma recuperação, né? Olha só, 1,5 já foi aí até um pouco acima do normal, 16 no terceiro trimestre e 30 no 4T. Então você vê que foram 2 trimestres aqui anormais. Tanto que a gente compara no ano, teve 16 aqui, ó, em 2021, que também foi um ano anormal, né? Inteiro. E 2020, ó, foi negativo, exceto o quarto trimestre aqui que foi bem aí na contramão, né? Mas então assim, esse trimestre não teve nada aí de problema não, tá? Então foi uma reversão de impairment aí. E falando de uma questão crucial para a Petrobras é o endividamento, né? A empresa estava aí com uma dívida em 2020, terminou em 2020, né, com 63,1, isso aqui já vinha reduzindo e continuou reduzindo, 47,6, né? A dívida saiu de 2,22 dívida por EBITDA, agora está saudabilíssima aqui em 1,09, que possibilita ela a pagar bons dividendos, não ter aí muita conta, né, relativa aí ao endividamento e poder até de repente fazer algum investimento se ela assim achar necessário, né? A gente vê que historicamente a empresa ela foi negociada muitas vezes abaixo do PVP, né, pela desconfiança que o mercado tem dela, 0,34, essa foi a negociação que a Petrobras chegou, 0,34 PVP, isso parece uma piada, né, hoje ela está aqui a 1,21 e ainda está barata, ela é historicamente a média de 0,87, assim, eu já vou comentar as mudanças que tem aí, que deixam ela um pouco mais segura em intervenções, mas ainda assim existe, né, o dividend yield aí está em 16,52, cara, e dividendos fantásticos, né? Já foi outras vezes também bons, mas por muitos e muitos anos foram baixos ou inexistentes, né? Então o acionista aqui comeu realmente o pão que o amiguinho amassou, né?
Então, a Petrobras ela destaca que ela pagou bastante dividendos e pretende continuar pagando nos próximos anos, tá? Ela vai ser uma boa pagadora de dividendos. Ela destaca que ela retornou à sociedade 230 bilhões, cara, 200 bilhões em tributos. Então, esses tributos aqui é um retorno para a sociedade. Ela retornou para a sociedade 230 bilhões, cara, é muito dinheiro. E além disso, tem os dividendos, que quem é que mais recebe não é Nova York, isso aí é papo para populista, né? Quem mais recebe dividendos é o governo brasileiro. E aí ele pode usar esse dinheiro para subsidiar o imposto alto aí do combustível, né? Então essa é a lógica aí. Então, quem mais recebeu aí retorno com a Petrobras não foi os acionistas, foi o próprio governo. Aí por que vai melar essa coisa, taxando, mudando a política de preços, né? Para deixar a Petrobras nesse buraco novamente, o EBITDA reduziu, o endividamento aumentou, com o endividamento aumentando, o custo fica mais alto, a empresa não parava de... Cara, não tinha outro caminho a não ser a falência, né? Esse pequeno vacilo aqui foi pagamentos de dívidas, inclusive, como nós vimos, o endividamento reduziu bastante, nós vimos lá o fim de 2020 já reduzido, né? Pegar aqui 2019 estava bem maior, assim, os anos anteriores bem maior, então a empresa aí conseguiu sair dessa situação delicadíssima que ela estava. E fica aquela pergunta, né? Por que o Brasil importa combustível se ele é autossuficiente em petróleo? Porque, né, o Brasil, o petróleo pré-sal é um petróleo de estilo leve, né? Tipo leve. Então, as refinarias nossas não são prontas para isso. Na época que elas foram construídas, elas refinavam petróleo pesado. Então, por isso o Petrobras acaba tendo que negociar o petróleo, se expondo aí ao valor da commodity. Então, seria catastrófico uma mudança nesse cenário, né? É uma empresa muito competitiva. A margem de Petrobras é maior que a da Apple, né? A margem da Petrobras é tão boa exatamente pelo fato dela ter focado aí nos seus melhores campos. Aliás, a empresa inteira está focando no seu melhor, né? No seu core, nos seus melhores campos. Ela está vendendo os campos mais complicados aí para outras empresas como a PetroRio, a 3R Petroleum, e ela fica com o melhor para ela, né? Então ela realmente consegue margens aí excepcionais. Isso aí é uma das maiores margens do setor petrolífero hoje, pelo menos entre as listadas do Ocidente. Então, é uma empresa que passou por um processo de turnaround e que hoje tem uma governança muito melhor do que teve tempos atrás. E eu confesso que eu achava que a Petrobras ia quebrar. Ele achava que a Petrobras ia quebrar e eu também achava que a Petrobras ia quebrar. Só não foi quebrada porque houve uma mudança. E ó, quem jogar no Google Thiago Reis, Petrobras, Infomoney, vai ver um artigo que eu escrevi em 2013, eu falando que as práticas contábeis da Petrobras iam dar problema. Então, eu fui um pessimista e estava certo, agora estou otimista e estou indo bem aí, porque a Petrobras está na máxima, apesar do Ibovespa estar na mínima aí dos últimos 12 meses. Então, eu historicamente acertei Petrobras. O que eu vejo? Uma empresa que tem hoje majoritariamente sua produção do pré-sal, e eu confesso que daí eu errei no pré-sal, mas eu errei, mas também não perdi dinheiro, porque eu achava que o pré-sal não ia dar certo quando foi. Bom, eu sempre tive um pouquinho de desconfiança do pré-sal, mas a maioria do meu pensamento era realmente confiar no pré-sal, porque eu sempre confio na evolução da tecnologia das empresas. Exatamente por isso eu não me assusto quando eu vejo a Enal tá tendo algumas dificuldades aí no seu poço desafiador de Atlanta, porque eu confio que as empresas vão estar evoluindo a tecnologia. Eu estou sempre aí do lado da tecnologia, mas eu entendo que várias pessoas realmente não confiavam no pré-sal e não existia uma certeza em relação a isso, né? Era mais uma crença minha da evolução da tecnologia e realmente está dando certo, até muito certo, né? Lançado em 2007. Eu achava que ia ter desafios econômicos, financeiros e também operacionais, coisa que não tem dado. Me surpreendeu. Essa eu errei, mas fui mudando de opinião ao longo do tempo, né? É importante na vida mudar de opinião quando você está errado, né? Quando você está certo, daí você não muda. E o pré-sal se mostrou ultra competitivo. O pré-sal, ele é competitivo, hoje é 70%, 80% da produção e vai ganhar cada vez mais share da produção. São reservas enormes, né? E a empresa está sendo negociada a 4 vezes o lucro. Quem lê o estatuto da empresa, a lei das estatais, sabe que hoje a governança
é muito mais sólida do que já foi. Eu acho que temos um conselho na Petrobras muito mais fiscalizador, representantes do minoritário que são o que nos Estados Unidos chamam pain in the ass, né? Os caras cri-cris, o que eu acho bom, porque Fim da corrupção. precisa ter uma certa fiscalização para não ter os mesmos erros de corrupção, investimentos mal feitos, política de preço errada do passado. E você está pagando 4 vezes lucro, vai pagar 20% de dividendo esse ano, já pagou nos últimos 12 meses. Então é uma empresa que está gerando muito caixa e eu acho que em algum momento vai ser mais bem precificado do que está sendo. E na verdade, já está começando a andar. É a ação do Ibovespa que mais andou aí nos últimos 12 meses. E eu fico feliz que a Petrobras esteja saudável. Resumindo, Petrobras, empresa com múltiplo atrativo, com geração de caixa, margem elevada, pagamento de dividendo atrativo. Não vai ter muito crescimento, vai ter algum crescimento, mas não muito, mas vai devolver muito dividendo para os acionistas. Óbvio que acho que o maior risco de Petrobras hoje é o preço do petróleo. Eu fico tranquilíssimo no preço do petróleo em 2022 e talvez 2023 também, os analistas estão falando aí. Eu acho que o petróleo está aí numa situação de manter uma certa alta e mesmo que caia, pode cair bastante, ainda que a Petrobras vai continuar sendo lucrativa. Para mim, a grande questão é o fato aí da política de preços, que existem enormes ameaças, mas a Petrobras está blindada. Há uns que dizem que sim, outros não. Eu fico meio dividido em relação a isso. Vamos ver o que ele tem a falar agora no fim do vídeo sobre a política de preço e a blindagem da Petrobras. Que está fora da nossa mão e eu acho praticamente impossível de prever. E você acha que uma mudança governamental, Thiago, pode afetar a Petrobras? Eu acho que vai afetar mais preço da cotação na Bolsa do que o operacional. A política de preço da Petrobras, ela não é fácil de ser mudada. Não é um novo governo que vai mudar. A empresa tem que, por estatuto, manter os preços dentro de uma certa paridade. Por conta das leis das estatais lá? A lei das estatais é outras coisas, mas também ajuda na governança. Agora assista um desses 2 vídeos que aparecem na sua tela que são interessantes e deixe seu like neste vídeo.